Graça e paz. Dr. Newton falando para Saúde em Pauta. E trazendo hoje novamente a doutora Sueli Repolho. É um prazer estar aqui, poder falar com vocês e conversar para ajudar as pessoas. Doutora Sueli, a doutora no seu consultório trata muito sobre o relacionamento. Tá? Eu acho que é muito complicado o ser humano se relacionar consigo próprio. Tanto é que a doutora trata isso. Com isso. Certo? E hoje eu vou dar uma cutucada que eu gostaria que a doutora nos explicasse um pouco sobre relacionamento de casal. Por quê? Vou colocar na minha posição. A gente chega numa terceira idade. Terceira idade, o homem, tá? Estou falando geral, não estou falando de mim agora, tá, gente? O homem começa a se achar um pouquinho mais... Não sei se ele vai percebendo que a idade vai chegando e vai diminuindo alguma coisa e ele tem que provar para si mesmo. Olha lá, gente, eu sou homem, sou poderoso, vocês estão me entendendo, né? Posso, mas já não está podendo muito, tá? Então a libido dele diminui, mas ele tenta forçar uma situação. E a libido da parceira diminui por causa da menopausa, da andropausa. Tá? Então, às vezes, ele começa a olhar para a esquerda um pouquinho, não olhando muito para a companheira, e algumas mulheres fecham os olhos, outras batem de frente. O que é? Qual o problema? O que está acontecendo? Doutora, aí acontece um relacionamento, uma intriga, o que é? Aí vai para uma terapia, vai para um conselho de casal. O que é a psicologia? O que a doutora pode nos esclarecer? Então, vamos voltar um pouquinho no que você falou. Primeiro, a gente precisa saber se relacionar com a gente mesmo. Sim. Tá? E isso é fundamental, porque você precisa se conhecer. Perfeito. Né? Você não consegue se relacionar com o outro se você não se conhecer. Então, considerando que a pessoa já se conhece, se trabalha, olha para si mesmo e sabe o que está acontecendo. O que é comum nisso que você estava falando, né? Com a idade, tá? A gente vai perdendo algumas habilidades naturais, né? A gente enxerga menos, tudo isso acontece. E a pessoa começa a entrar em contato com a impotência, porque, vamos supor, você enxerga um pouco menos, você começa a se sentir menos. Você não deixou de ser alguma coisa, você não é uma pessoa inferior porque você está enxergando menos. Perfeito. Mas é bom usar um óculos? Sim. Porque senão você vai ter dificuldade, vai ficar tropeçando. Perfeito. Tá? Então... Quando a gente fala de sexo, aí entra no tabu, né? Porque se o homem começa a ter qualquer tipo de dificuldade, às vezes a dificuldade é de tempo, de demorar mais para ter uma ereção, tudo isso, ele fica apavorado, né? Porque infelizmente a gente cresce numa sociedade que o menino tem que ser homem, tá? Certo. Então é como se ele deixasse de ser homem, se ele vê alguma dificuldade nele mesmo. Fazendo um parênteses, hoje... Por conta de toda essa cultura, no consultório tem muito jovem com o mesmo problema que pessoas de mais idade, tá? E é cabeça, não é corpo, né? Só um parâmetro. Gente, existe alguns remedinhos aí, mas só para dar um alerta. O remédio é vendido na farmácia indiscriminadamente. Vendendo, está vendendo. Não vamos complicar o português aqui não. Travou, deu um trava-língua aqui. Mas a gente tem que tomar cuidado porque existem restrições. Tá? E o pessoal está consumindo esses comprimidinhos à torto e direito. Tá? Gente, você da terceira idade, cuidado aqui, tá? Porque você pode estar se achando e acaba se achando ali na cama mesmo, paradinho. Desculpe, doutora, vamos lá. Então é olhar que são poucas as vezes que o problema é físico. Normalmente é a cabeça, tá? São as crenças, as coisas que acontecem. Aí o homem começa a se sentir inferiorizado, porque ele começa a apresentar algum tipo de dificuldade e normalmente essa dificuldade inicial ela não é grande, tá? É um pouquinho, só que ele entra apavorado. Meu Deus, estou deixando de ser homem. Perfeito. E aí ele precisa provar, principalmente para ele mesmo, né? Que ele não está deixando de ser homem. O que ajuda nisso? Uma novidade. A esposa está lá,
Tá? Então, talvez o desejo sexual não seja mais o mesmo, porque a mulher está sempre ali, precisa de um pouco mais de estímulo. Uma mulher de fora, isso pode acontecer dos dois lados, né? Mas uma mulher de fora é uma novidade. Então, isso já provoca um desejo, tá? A mulher não precisa ser mais jovem, não precisa ser mais bonita, não. É só pela novidade. Tudo que é novidade atrai. Doutora, a esposa pode se transformar numa novidade? Com certeza, né? Aí você já adiantou, porque aí é que é o segredo. Cortei você, ah? Tá? Porque a gente escuta falar de fantasias. Muitos anos atrás, fantasias eram para os profissionais do sexo. Certo. Tá? E aí a gente foi vendo, dentro de quatro paredes, tudo o que os dois permitem é saudável. Perfeito. Tá? Não existe limite, né? O que é ruim é se um não quer alguma coisa. Do resto, não tem limite. Então, criar fantasias, brincar, né? Eu tive uma paciente uma vez que ela me contou uma historinha de que ela estava numa crise, estava meio brigando com o marido, ela acabou admitindo que ela estava errada, né? E a maneira dela pedir desculpas para o marido foi ela ligando para o marido com a voz dela mesmo, mas dando outro nome. Né? O marido percebeu alguma coisa e falou, mas é ela. Ele entrou no jogo. E aí essa moça seduziu ele no telefone, que era a própria esposa, né? Marcou de sair à noite com ele e tal, e ficou o tempo inteiro se fingindo de outra pessoa. Tá? E funcionou. Isso reacendeu o casamento, sabe? Não foi assim, foi dadas desculpas, foi entendido do que aconteceu, e a partir daí começaram a criar novas fantasias, né? Algumas mulheres são resistentes a essas fantasias porque lembram do que se falava de prostitutas e tal. Então, a criação, assim, tudo. tá? Não é necessariamente vai lá e põe um uniformezinho, sei lá, de enfermeira, de coisa, tá? Não precisa ser isso. É o que a criatividade deixar. Tá? Às vezes é uma lingerie nova, às vezes é um perfume novo, é uma maneira de se tratar, tá? É comum muitos homens gostarem muito do sexo auditivo, né? De fala durante o sexo e tal, porque isso provoca. Tem mulheres que têm vergonha disso. Aquelas mensagenzinhas pelo celular também funcionam bem. Sim, sabe? Então, é inovar, é criar, né? Você está com o seu marido, com a sua esposa. Não tem limite, sabe? Já estão juntos há tanto tempo, já se conhecem do avesso, tá? Não tem que ter vergonha. E se aparecer o medo... O que meu marido vai pensar de mim? Eu sugiro que pergunte para ele. Você vai se sentir mal se eu falar tal coisa? Sabe? Você vai achar sabe, doutora, coisa? que de repente ele vai falar assim, gente, eu esperei a vida toda para ouvir isso. Exatamente. Porque às vezes ele vai ouvir de terceiros. Mas, gente, ele queria... Mas é um pouco ele também que não foi abrindo espaço dentro de casa. Tinha um comediante bem antigo que ele falava assim, que o ideal é uma mulher que é uma dama na sociedade e uma puta na cama. Juca Chaves, né? Isso. Tá? Por quê? Porque enquanto está dentro de quatro paredes, pode tudo, né? Se a gente pegar um aspecto religioso, se você perguntar para um padre, para um pastor, isso é pecado? Isso é pecado no sexo? A resposta deles, dos dois, de ambos, né? Vai ser... Se os dois permitirem, pode tudo. Sim. Tá? Então, assim, nem Deus recrimina nada. Com certeza. Né? O compartilhar, a cumplicidade de um casal é que vai alimentar esse relacionamento. Muitas vezes o que acontece? O homem com a dificuldade dele de achar que está sendo menos, tá? Aí a mulher acaba se sentindo mais velha também, começa a acreditar que o marido vai procurar as mocinhas, e ela cria essa fantasia na cabeça dela. Isso não precisa ser real. Cada um fica na sua fantasia de que é menos e começa a acusar o outro. Muita briga começa por causa de fantasias. Porque de repente ela pode se fazer de mocinha. Por quê, eu acho muito engraçado. Mocinha. Gente, a companheira de tantos anos vai ser sempre a mocinha dele, né? É lógico. Agora uma coisa que eu ia falar para a doutora. Porque o homem é um pouco egoísta. Porque ele chega, o homem é cheio de tempo. Tem o tempo do futebol... Não tenho tempo para isso, não tenho para aquilo. Só que nós chega na hora do sexo, ele acha que é o tempo dele. Só que antes da doutora responder, vamos tomar um cafezinho.
nosso café estava delicioso, mas vamos voltar ao assunto. Então, doutora, eu estava perguntando a respeito do tempo do homem. O homem é assim, eu acho que ele é até um pouco muito egoísta, porque ele quer jogar seu futebol, tomar cerveja com os amigos, sair para pescar, isso tudo sozinho, tá? Ele não leva. Não, a mulher não vai, só tem homem, tem aquela mania. Só tem homem, a conversa de homem e mulher não entra, pá. Mas depois ele chega em casa e ele quer chegar e namorar. E a mulher, o tempo dela é diferente. Ele acha que ela tem que estar pronta como se ela fosse aquela menina que ele sai e ele paga, tá, para estar pronto. Só que aí, gente, eu falei uma coisa pesada, mas isso é real, tá? É real, existe as moças, tá? Ele vai, ele paga, pá, tá pronto, não sei o quê. Só que agora não tem isso, tá? Nós estamos falando de casamento, tá? Ninguém tá falando de homem pulando, saindo do seu terreiro, não. Aí ele chega em casa e ele quer achar que a mulher dele tá ali para ele. E aí, doutora? É tão fácil de resolver. O homem quer ter uma super noite de sexo com a esposa, ele acorda de manhã, tá? Faz uma xicrinha de café, leva na cama uma xicrinha só, nada de bandeja, não precisa de nada assim. Bom dia, meu amor, eu espero que você tenha um ótimo dia. Você sabe que... Ele programou a noite de sexo dele lá mais tarde. É tão pouco assim para a mulher. É tão pouco, porque se ela se sente amada, se ela se sente especial, ela se sente querida, tá? Ela vai estar aberta. Porque ela vai levar isso de manhã até a noite. Exatamente. Ficou na cabeça Vamos dela. Vamos lembrar de uma coisa, e assim, por mais que se lute por igualdade, de trabalho, de dinheiro, tudo isso, o homem tem a essência masculina e a mulher tem a essência feminina. Sim. Isso não muda, tá? Certo. Isso é natural de cada um. E olha que engraçado, estão tentando não querer mudar isso daí, isso é um outro assunto. Né? Isso não muda. Então, a mulher, o sexo para ela sempre está ligado à afetividade, tá? Então, quando ela se sente amada, se sente querida, se sente especial, ela vai estar aberta, tá? Certo. Porque ela vai passar o dia e falar, como meu marido me ama, né? Eu quero estar linda para ele à noite. E capaz de ligar para as amigas, nossa, meu marido levou um café na cama para mim hoje. Né? Mãe, olha mãe, nossa, olha, sabe o fulano? Nossa, tão carinhoso, mãe. Nossa, como eu me enganei. Não. Ele estava assim tão doce, me levou um cafezinho na cama. E é pior que é isso, né, doutor? Tá, Pior então, não, é melhor que é isso, né? Sabe? Então o homem, ele tem assim todas as ferramentas para organizar uma super noite com a esposa dele. Agora ele sai de manhã, tô atrasado, que saco, tá minha camisa e não sei o que lá, hoje vai ser um dia terrível, tô não sei o que lá. Já colocou a esposa como se fosse uma serviçal. Sim, ela não tem zero importância, né? Ela não faz parte desse dia dele. Depois chega a noite e quer que ela esteja esperando por ele. É complicado. Tá, isso não vai acontecer. Né? Complicado. Ela vai chegar e a esposa ainda vai tentar conversar, ela ainda vai tentar falar do dia dela. Só que se ela vai falar do dia dela, dos problemas que teve com o filho, as coisas que teve que organizar em casa, além de um trabalho, que ela pode estar na rua trabalhando também, ela ainda tem que organizar a vida dos filhos e tudo isso. Aí eu vou falar. O marido falar. não quer escutar. Ah, amor, tem dó, acabei de chegar agora, cansado, pô, de novo, Isso. de novo, não, quero saber de filho É. saber, pá. Você já cuidou? Já fez? Já deu janta? Já fez almoço? Isso. Então, deixa eu sossegar um pouquinho, deixa eu pegar o controle, que eu quero relaxar, ficar... Né? Será que eu tenho direito de relaxar um pouquinho? Trabalhei o dia inteiro, só que ela trabalhou mais que ele. Porque não, nessa hora não é só pegar o controle, não né? é? É assim, vamos deixar de lado, vamos namorar? Eu falei o controle porque foi até um pastor que disse isso, que o homem tem uma cabeça com dois pensamentos. A cabeça do sexo e a cabeça do nada. Então, no controle é o nada. Ele chega em casa e não quer saber de nada. Ele pega o controle, sou o rei da casa. O controle fica lá, pá, 50 canais, ele muda os 50 e não assiste nenhum. Nenhum, ele não está pronto para nada, só quer relaxar. Você está vendo, amor, nada? Mas está tanto tempo aí vendo. Não tem nada de interessante, mas não larga o controle e também não vai ao lado dela. Sim. Só que a hora que ela, se acontecer dela procurar, estou pronto. Né? É uma coisa inversa, né? Sim. Mas, falando agora, doutora, então vamos fazer, tem todo esse problema, aí o casal fala, meu amor, a gente está numa crise, não estamos nos conversando, não está batendo nossas coisas. Vamos procurar uma psicóloga, vamos fazer uma terapia de casal, doutora. E aí, como que fica? Então, a primeira coisa é a expectativa que a pessoa tem.
tá? Achando que a terapia vai resolver o relacionamento. É uma lavação de roupa, ou não? Né? Porque assim, é a psicóloga que vai resolver a nossa vida. Ah, Tá? certo. Não é isso que acontece. Uma terapia serve para alinhar o casal, se o casal tem uma predisposição de querer ficar junto. Se o casal quer ficar junto e não está conseguindo conciliar, a terapia vai ajudar. Vai pôr eles na mesma frequência para eles conversarem a mesma língua. Tem casamentos que estão acabados já, tá? Às vezes um ou outro já tem uma terceira pessoa, já está fora, só não tem coragem de separar. A terapia não vai salvar esse casamento. A terapia vai ajudar esse casal a se separar em paz, tá? Para que ambos saiam sofrendo o menos possível. Deixa eu fazer um adendo aqui. Há ainda aquele casamento que está mais ou menos desfeito e acham que tem que ficar junto por causa de filhos? Ou não... Sacanagem, né? Dar essa responsabilidade para os filhos. Os filhos vieram depois, os filhos não tem nada a ver com isso. Nada a ver, porque a gente ouve assim, não, a gente tem que manter a família, a gente vai se tolerando. Você pergunta para uma criança ou para um adolescente, qualquer faixa etária, você prefere ver seus pais morando em casas separadas ou você prefere ver seus pais juntos brigando? E ver o que eles respondem. Mas vamos voltar então à terapia. Né? Vamos lá, doutora. Então, e aí é importante, porque até essa questão, né, de filho Sim. não ver brigando, né? O casal precisa aprender a conversar a mesma língua. Então, na terapia de casal, o que a gente vai fazer? Primeiro, eles vão chegar lá no consultório o primeiro dia e vão lavar roupa suja. Um vai falar mal do outro. Você fala, filho, você fez isso, isso aqui. Você lembra aquele dia? É uma tal de lembrança, né? Aí eu vou marcar uma sessão individual com cada um dos dois. Para eu saber o que realmente eles querem, tá? Porque eu preciso ouvir dos dois. Eu quero salvar meu casamento, eu quero manter meu casamento. Se ambos têm essa predisposição, beleza, tranquilo, a gente vai fazer um ótimo trabalho nesse sentido. Na terapia de casal, eu obrigo eles a conversarem, só que eu tô junto. Então, assim, um falou, o outro não pode interromper. O outro não pode falar junto. Agora é hora de escutar. Certo. Tá? Então, um dos exemplos, né? O que você não gosta no seu marido? Me fala aí algumas coisas que você não gosta. Normalmente eu falo um e um, né? Fala uma coisa que você não gosta no seu marido. Ela fala assim, eu não gosto que ele chegue em casa e vai direto para televisão. Aí é a vez dele. Uma coisa que você não gosta na sua esposa. E não tem que responder, não tem que retrucar. Porque nesta hora, eles já vão ver que tem um monte de coisa que o outro não gosta que nem sabia. E vai vivendo, vão levando. Aí começa a se conhecer, tem um monte de hábitos que um ou outro faz e que o outro não gosta e que a pessoa não tinha nem consciência. Tem alguns hábitos que o outro gosta, tá? E que também não sabia, sabe? Nossa, eu fico super feliz quando ele acorda de manhã e traz uma xicrinha de café. E o marido fala, nossa, eu passo o café para eu sair para trabalhar e acabo levando para ela, mas... né? Nunca imaginei que ela ficasse tão feliz com isso. Né? Tá? Tem uma coisa que a gente discute muito na terapia de casal, é a contabilidade do amor. Ninguém se dá conta disso, né? Mas vamos supor, você chega hoje, que não é um dia especial de nada, e você leva uma rosa para sua esposa. Ela vai ficar feliz, você deu uma rosa, que legal. Não é data de nada, não é dia de nada, ela vai ficar muito feliz com isso. Tá? Experimenta no dia de aniversário de 30 anos de casamento dar uma rosa. Ela joga na sua cara. A rosa foi a mesma, custou os mesmos 5, 10 reais. Por que um dia ela fica tão feliz e outro dia ela fica extremamente brava? Porque a gente dá valores diferentes, que não são valores financeiros, não são valores numéricos. Sueli, deixa eu perguntar uma coisa. Às vezes pode acontecer dele levar um presentinho fora de época. Ela fala assim, ele está com a consciência pesada. Esse cachorro fez alguma coisa e está querendo... Existe isso? Existe, com certeza, mas assim, esse é um problema da mulher, nesse exemplo, né? Porque assim, ela que não está se achando merecedora disso. Ela que não sabe ganhar o presente. Sabe, então recebi um presente, meu Deus, lembrou de mim. Exatamente. Você está com consciência pesada ou não? Problema dele. Mas ele me lembrou de mim. Lembrou. Aí ela não consegue aceitar esse carinho. E aí ela vai jogar a responsabilidade nele, achando que ele está levando o presente porque ele está fazendo alguma coisa errada.
Não, por que ela não está sabendo aceitar o presente? É complicado, não? Sim, nessa contabilidade é muito importante, porque a hora que a gente vai enxergar é assim, quanto vale a mulher administrar a casa? Quanto vale ela fazer sua janta? Tá? Porque aí a mulher fica cobrando coisas, tá? Do marido, ele acha que ele faz muito, ela acha que ela faz muito, e eles não costumam conversar a respeito dessa contabilidade. Aí, a partir disso, surge muita briga, muita confusão. Porque ele não reconhece o que eu faço, ela não reconhece o que eu faço. Aí eu trabalho o dia inteiro, me mato para sustentar a casa, tudo. E aí ela fala assim, ele sai só para trabalhar, fica lá se divertindo, conversando com os amigos lá, sabe? E aí, assim, os valores são outros. Quando a gente fala de dinheiro, tem número. Então, número é fácil. 10 é mais que 5. É fácil de entender. Sim. Agora, em atitudes, o que vale mais? O marido chega em casa e sabe que a mulher queria jantar fora. Ele está super cansado, ele fala, não, mas ela faz questão, tudo, eu vou levar ela para jantar fora. Ele faz um esforço naquele dia especialmente. Ela, como estava na cabeça de que ela ia jantar fora, ela fala, a gente está só saindo para jantar, isso não é nada. Que esforço que ele está fazendo? Ele vai jantar também? Tá? Então, essa contabilidade é normalmente a razão dos muitos problemas. Tá? Não se conversa a respeito disso, ambos acham que estão fazendo mais do que o outro e fica jogando na cara do outro. E tudo isso, depois de um determinado tempo, tem condições do casal entrar em harmonia. Sim, é começar a conversar a respeito disso. Se conhecer novamente. O combinado não sai caro. Se eu combino com você as coisas, do quanto vale, o que eu gosto, se você sabe, se um dia eu virar para você e falar assim, se você é meu esposo, se você entrar em casa e não tirar o sapato, eu preciso te informar que eu fico muito brava, tá? Porque é meu hábito e tal, eu fico muito brava. Se você tem essa informação dessa maneira clara, cada vez que você for entrar em casa, você pode até ir, você fala, é melhor tirar. Com certeza. Se ela não te avisou, você entra, você fala assim, ela até prefere que tire o sapato, mas que besteira, sabe? Então, assim, acha que ela dá isso de importância e ela dá isso de importância. Certo. Então, é informação. O que precisa é informação. Eles precisam se conhecer. Bom, doutora, nosso tempo se expirou, mas eu achei o assunto bastante interessante. Eu acho que no próximo bloco a gente pode voltar ainda. Nós vamos conversar muito com a doutora Sueli. E olha... Quando a gente fala de relacionamento de casal, eu acho importante ver que tem muitos lados para serem vistos, para serem trabalhados. Né? Mas nós vamos dar continuidade a este assunto ainda numa próxima oportunidade. Gente, então aqui estamos encerrando nosso bloco de hoje, tá? Newton falando para vocês do programa Saúde em Pauta com a doutora Sueli. Tá? Muito obrigado, né, pela oportunidade de poder estar ajudando vocês. É um prazer estar aqui, Newton. Até uma próxima.